A doutrina da certeza, da graça e da salvação, um tema extremamente importante. Confissão de Fé, capítulo 18, diz nas seções 1 e 2, ainda que os hipócritas, bem como outras pessoas não regeneradas, inutilmente se enganem com falsas esperanças e carnal presunção de serem alvos do favor divino e em estado de salvação, esperança que perecerá, contudo, os que creem realmente no Senhor Jesus e o amam sinceramente, envidando todo esforço por andar em toda a sã consciência diante dele, podem estar nesta vida plenamente certos de que estão em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, esperança esta que jamais se envergonhará. Seção 2. Esta certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável fundada numa esperança falível, mas numa infalível segurança de fé fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção, testificando com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus, sendo este Espírito o penhor de nossa herança por meio de quem somos selados para o dia da redenção. Então, esta é a doutrina, resumida já aqui nestas duas sessões, e que é vitalmente importante para a vida da igreja, mas infelizmente a maioria das igrejas não tem tratado o tema com a importância que merece, de maneira a hoje se esforçar, mostrar um esforço evidente para que o falso se sinta crente, quando na verdade estão condenando suas próprias vidas, fazendo o falso se sentir crente. E a palavra de Deus repreende esse tipo de postura, é contrário a esse tipo de comportamento, de prática. Ele condena. Cristo não fez assim. Cristo nunca fez um falso crente se sentir crente. Ele fez o falso se sentir falso, porque se o falso não souber do seu pecado de hipocrisia, falsidade, jamais fugirá do seu pecado, o confessará e se converterá ao verdadeiro Cristo. Então vamos para as proposições dessas duas sessões. Primeiro, que é falsa a segurança de salvação que os não regenerados às vezes nutrem, na qual se deixam enganar e que afinal os decepcionará. Segundo, existe em contrapartida uma segurança verdadeira equivalente a uma certeza infalível, a qual os crentes sinceros podem nutrir quanto à sua própria salvação, a qual não os confundirá. Terceiro, essa infalível segurança de fé repousa, primeiro, sobre a divina verdade das promessas de salvação, segundo, sobre a evidência interna daquelas graças a respeito das quais as promessas são feitas, e terceiro, sobre o testemunho do Espírito de adoção testificando com o nosso espírito, os nossos espíritos, de que somos filhos de Deus. Então, com relação à primeira proposição, que os não regenerados, seduzidos pelo desejo natural de obter a felicidade, lisonjeados pelo amor próprio e traídos pelo espírito de auto-justiça e autoconfiança, com frequência nutrem uma infundada segurança de sua própria condição de graça, torna-se antecedentemente provável à luz do que conhecemos da natureza humana e tornou-se indubitável à luz da observação comum e das declarações das Escrituras, como Miqueias 3:11, Jó 8:13, etc. A verdadeira certeza, contudo, pode ser distinguida claramente daquela que é falsa pelas seguintes provas. Primeiro, a verdadeira segurança gera humildade sem fingimento. A falsa segurança gera orgulho espiritual. Segundo, a verdadeira conduz à crescente diligência na prática da santidade. A falsa conduz à indolência e à permissividade. Terceiro, a verdadeira conduz ao sincero autoexame e ao desejo de ser sondado e corrigido por Deus. A falsa conduz a uma disposição de se satisfazer com a aparência e de se evitar a acurada investigação. Salmo 139, 23, 24. Quarto, a verdadeira conduz a perenes aspirações por mais íntima comunhão com Deus. Então, isso é o que mostra a segunda proposição. A primeira proposição. A segunda, que os verdadeiros crentes podem, nesta vida, alcançar a certeza com respeito às suas próprias relações pessoais com Cristo, e que essa certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa esperança falível, mas numa segurança infalível de fé, prova-se à luz dos seguintes fatos. Primeiro, que ela é diretamente afirmada na Escritura. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus, Romanos 8:16.
E desse fato podemos saber que o conhecemos se guardarmos seus mandamentos, 1 João 2,3. E sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, 1 João 3,14. Segundo, atingi-la é um dever recomendado na Escritura. Somos exortados a demonstrar a mesma diligência para a plena certeza da esperança até o fim, Hebreus 6,11, e procurai mais diligentemente fazer firme vossa vocação e eleição, 2 Pedro 1,10. Terceiro, há registrado na Escritura exemplos de ser a mesma alcançada pelos crentes antigos. Assim Paulo disse, em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso, etc. Combati o bom combate, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa de justiça, etc. Você tem também 1 João 2,3, 4,16. E quarto, tem havido exemplos inquestionáveis em nossos dias em que os cristãos sinceros têm desfrutado de uma plena certeza de sua salvação pessoal e em que suas vidas inteiras têm vindicado a genuinidade de sua fé. Os reformadores protestantes, como uma classe, foram eminentes exemplos da possessão dessa certeza. Deus os qualificou por sua grande obra com uma extraordinária medida dessa graça. Sua controvérsia com os romanistas também os levou a pôr forte ênfase sobre o dever de tal aquisição, chegando mesmo ao ponto de identificar a certeza com a fé, fazendo-a essencial à salvação. Os romanistas sustentavam que a fé, romanista, Igreja Católica Romana, que a fé é mero assentimento intelectual à verdade, não envolvendo a confiança, e por isso a fé nada tem a ver com o juízo que porventura alguém faça de sua salvação pessoal. E daí ninguém pode alcançar qualquer certeza sobre esse ponto nessa vida sem uma revelação extraordinária. Concílio de Trento, sessões 16, capítulo 9. Os reformadores, em contrapartida, chegaram ao ponto de ensinar que o alvo especial da fé justificadora é o favor de Deus para conosco por causa de Cristo. Portanto, crer é assegurar-se de nossa salvação pessoal. Foi assim que Lutero, Melanchthon e Calvino ensinaram. Esta é a doutrina ensinada no Catecismo de Augsburgo e no Catecismo de Heidelberg. Então, essa foi a segunda proposição. A terceira é que esta segurança infalível de fé repousa, primeiro, sobre a verdade divina das promessas da salvação. Então, não é na minha experiência somente, não é no meu testemunho mental somente, é na verdade divina. Então eu tenho que subjugar todas as outras coisas à verdade divina. Ainda que uma coisa é ter certeza de que a promessa é verdadeira e outra coisa é ter certeza de nosso próprio interesse pessoal nela, contudo, a certeza da veracidade da promessa tende, em conexão com o senso de nossa confiança pessoal nela, a fortalecer diretamente nossa segura esperança de que ela será cumprida também em nosso caso. Portanto, Deus confirmou sua promessa por meio de um juramento. Por exemplo, para que por duas coisas imutáveis, diz o texto, sua promessa e seu juramento, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos uma poderosa consolação, nós, os que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Hebreus 6,18. Por conseguinte, a fé inclui confiança. A confiança repousa sobre a divina verdade das promessas e, sucessivamente, apoia a esperança. E a plenitude da esperança equivale à certeza. Esta certeza descansa, segundo, então, no que ela descansa, sobre a evidência interna daquelas graças em relação às quais as promessas são feitas. E assim as Escrituras prometem que todo aquele que crê terá vida eterna. O crente cuja fé é vigorosa e inteligente tem uma evidência distinta em sua própria consciência de que ele pessoalmente crê. Daí ser óbvia a conclusão de que ele terá a vida eterna. A mesma promessa é oferecida a todo aquele que ama a Deus, a todos quantos guardam seus mandamentos, a todos quantos amam os irmãos, aos puros de coração, aos que têm fome e sede de justiça, etc. Daí, quando essas graças são possuídas num grau tal, forte e puro, que somos cônscios de sua genuinidade, então a conclusão é imediata e irresistível, ou seja, que estamos em união com Cristo e temos o direito de nos apropriarmos das promessas. Essa certeza descansa, terceiro, no testemunho do Espírito de adoção, testificando com nossos espíritos de que somos filhos de Deus. Essa linguagem é extraída de Romanos 8,16,
E o sentido em que esse testemunho do Espírito Santo com nossos espíritos deve ser entendido tem sido ponto de discussão entre os teólogos. Alguns têm sustentado que a passagem ensina que o Espírito Santo, de algum modo misterioso, diretamente revela aos nossos espíritos o fato de que somos filhos de Deus, assim como uma pessoa imediatamente comunica informação a outra pessoa. As objeções a esse ponto de vista consistem em que os cristãos não são e não podem ter consciência de uma tal injeção de informação em sua mente, e que no que concerne só ao testemunho, seríamos incapazes de distinguir com certeza o testemunho do Espírito das conclusões de nossas próprias razões ou das sugestões de nossos próprios corações. Uma expectativa dessas comunicações diretas geraria igualmente entusiasmo e presunção. Alguns têm defendido o nosso extremo oposto, que o Espírito testifica com nossos espíritos só indiretamente, através da evidência oferecida pelas graças que ele formou dentro de nós. O ponto de vista verdadeiro parece ser que o testemunho do Espírito com os nossos espíritos, de que somos filhos de Deus, compreende uma série de particularidades, todos eles sendo combinados, ou todas elas, pelo Espírito para tal fim. Primeiro, o Espírito é o autor das promessas da Escritura e dos traços de caráter indicando as pessoas a quem pertencem as promessas. Segundo, o Espírito é o autor das graças dos santos, correspondendo aos traços de caráter que são associados a essas promessas na Escritura. Terceiro, o Espírito dá ao verdadeiro crente, especialmente ao cristão eminente em diligência e fidelidade, a graça da iluminação espiritual, para que possua uma penetrante percepção em seu próprio caráter, para que julgue a real genuinidade de suas próprias graças, para que interprete corretamente as promessas e os caracteres aos quais se limitam nas Escrituras, de modo que, comparando o padrão externo com a experiência interna, possa extrair conclusões corretas e inquestionáveis. Quarto, o Espírito Santo é o autor direto da fé em todos os seus graus, tanto quanto do amor e da esperança. Plena certeza, portanto, que é a plenitude de esperança descansando sobre a plenitude de fé, é um estado mental que é a função do Espírito Santo a induzir nossas mentes em conexão com a evidência de nosso gracioso caráter supradeclarado. Seja qual for a forma, ou ele opere em nós o querer e o realizar segundo o sublime beneplácito, ou derrame o amor de Deus em nossos corações, ou nos gere novamente para uma viva esperança. É assim que ele dá início à graça de perfeita segurança, não como um sentido cego ou fortuito, mas como uma conclusão legítima e indubitável de evidência para um determinado fim. A presença do Espírito Santo é a primeira prestação dos benefícios da redenção de Cristo concedidos àqueles para quem foram adquiridos, e assim a garantia e penhor da consumação dessa redenção no devido tempo. Portanto, Paulo diz dos Efésios, em quem Cristo também, depois de crestes, fostes selados com aquele Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor de nossa herança até a redenção da possessão adquirida. Efésios 1, 13 e 14. Então, estas foram as duas seções, muito claras e importantes, né? A terceira seção diz que esta segurança infalível não pertence tanto à essência da fé, mas até onde um crente genuíno pode esperar ir em frente conflito com muitas dificuldades antes que participe dela. Todavia, sendo capacitado pelo Espírito a conhecer as coisas que lhe são graciosamente dadas por Deus, ele pode, sem revelação extraordinária, pelo uso correto dos meios ordinários, tomar posse dela. Portanto, é o dever de cada um ser diligente e confirmar sua vocação e eleição, para que, dessa forma, seu coração seja dilatado em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus e em vigor e deleite nos deveres da obediência, os frutos inerentes desta segurança. Isso está longe de predispor os homens à negligência. Quarto, os verdadeiros crentes podem ter, de diversas formas, a segurança de sua salvação abalada, diminuída e interrompida pela negligência da preservação dela, pela queda em algum pecado específico, o qual fere a consciência e entristece o espírito, por alguma tentação súbita e veemente, por desviar Deus à luz de seu rosto, permitindo até mesmo os que temem andarem em trevas e não terem nenhuma luz. Contudo, jamais serão totalmente destituídos daquela semente de Deus e da vida de fé,
daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever, donde pela operação do Espírito esta segurança no devido tempo poderá ser revitalizada. E por meio dessas bênçãos, nesse interregno, são sustentados para que não caiam em total desespero. Então essas proposições ensinam primeiro que esta infalível segurança não provém da essência da fé, que ao contrário, uma pessoa pode ser realmente crente e contudo ser destituída desta segurança. Segundo, que sendo não obstante, como foi ensinado nas sessões precedentes, atingível nesta vida no pleno uso dos meios ordinários, sem qualquer revelação ordinária, extraordinária aliás, não precisa, é consequentemente o dever de cada um envidar todo o esforço por confirmar sua vocação e eleição, porquanto esta segurança, em vez de predispor os homens à negligência, tende propriamente a aumentar, primeiro, a paz e a alegria espirituais, segundo, o amor e a gratidão a Deus, e terceiro, o vigor e o deleite nas obras de obediência. Terceira proposição é que os verdadeiros crentes, depois de terem alcançado esta segurança, podem tê-la abalada, diminuída e interrompida, e as causas ou ocasiões para isso podem ser, primeiro, a negligência em preservar esta graça em pleno exercício. Segundo, a queda em algum pecado específico. Terceiro, algumas tentações súbitas e veementes. Quarto, o fato de Deus desviar deles temporariamente a luz do seu rosto. Quarta proposição é que, não obstante, visto que, como já ficou demonstrado no capítulo 17, a nenhum crente verdadeiro já se permitiu seja totalmente apostatado da graça, nunca foi totalmente abandonado sem qualquer sinal do favor divino, e a raiz da fé permanecendo nele, esta segurança no devido tempo é revigorada. Então, sobre a primeira proposição, que esta segurança infalível não provém da essência da fé salvífica, é afirmado mais e mais em nossos padrões e é procedente, né? As escrituras dizem isso. Então a segurança num grau ou no outro dela faz parte da essência da fé, visto que justamente em proporção à força de nossa fé está nossa segurança da veracidade daquilo em que cremos. Então a segurança, ou a veracidade, a força e a segurança da nossa fé está nossa segurança da veracidade daquilo em que cremos. Visto, porém, que a verdadeira fé existe em todos os diversos graus da força, e visto que seus exercícios são às vezes interrompidos, segue-se que a segurança que acompanha a verdadeira fé nem sempre é uma segurança plena. Então, a fé é uma coisa, e a segurança dessa fé é outra. A segurança dela não significa, pode ser abalada, e não significando com isso que aquele abalo prova, é evidência da ausência de fé verdadeira, né? Mas nós não podemos com isso confundir a ausência de fé com a fé abalada. São coisas distintas, por isso a importância de estudar o tema. Aqui nós temos a confissão de fé, capítulo 19, seção 3, e o Catecismo Maior, questão 81. Além disso, que trata desse tema, né? Do que acabamos de ver. Além disso, a expressão plena ou segurança infalível neste capítulo não diz respeito à certeza de nossa fé ou confiança quanto à veracidade do objetivo sobre o qual a fé repousa, isto é, a promessa divina da salvação em Cristo, mas à certeza de nossa esperança ou fé quanto à nossa própria relação pessoal com Cristo e com a salvação eterna, de onde se segue que, enquanto a segurança, em algum grau dela, pertence à essência de toda a fé real na suficiência de Cristo e na veracidade das promessas, ela, em grau algum, é essencial à fé genuína de que o crente deve ser persuadido ante a veracidade de sua própria experiência e da segurança de seu estado. Os teólogos, consequentemente, têm feito distinção entre a segurança da fé, isto é, uma fé vigorosa quanto à veracidade de Cristo, e a segurança da esperança, né? E isto é inabalável, persuasão de que somos realmente crentes e, portanto, salvos. Esta última é também chamada a segurança do senso, porquanto repousa sobre o senso interior que a alma tem da realidade de suas próprias experiências espirituais. A primeira provém da essência da fé e termina diretamente em Cristo e sua promessa, e por isso é chamada o ato direto da fé. A última não provém da essência da fé, mas é o seu fruto e é chamado o ato reflexivo da fé, porque é delineada como uma inferência da experiência das graças do Espírito que a alma discerne quando reflete em sua própria consciência. Deus afirma que todo aquele que crê é salvo,
Eis o alvo da fé direta. Eu creio. Eis a substância da experiência consciente. Portanto, sou salvo. Eis a substância da inferência e da essência da segurança plena. Que esta segurança plena de nosso próprio estado em graça não provém da essência da fé salvífica, prova-se primeiro à luz da forma em que a oferta da salvação em Cristo, que é o objeto da fé salvífica, é apresentada nas Escrituras. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Senhor Jesus Cristo. Quem quiser, receba, etc. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A matéria revelada e, portanto, a verdade aceita pela fé consiste não em que Deus é reconciliado comigo em Cristo, mas em que Cristo se apresenta a mim como fundamento da verdade e me salvará se eu realmente confiar. É evidente que a confiança mesma é algo diferente da certeza de que confiamos e de que, que nossa confiança é do tipo certo. Segundo, todas as promessas da Bíblia são feitas a classes, a crentes, a santos, etc., e não a indivíduos. Terceiro, que Paulo parecia duvidar quanto à genuinidade de sua fé muito depois de ser um crente genuíno. Quarto, como vimos supra, a Bíblia contém muitas exortações dirigidas a crentes para que continuassem na graça da segurança plena como algo que ficava além de seu presente alcance. Quinto, a experiência da grande corporação do povo de Deus nos tempos atuais prova a mesma coisa. Segunda proposição, então, visto que esta segurança infalível não provém da essência da fé, mas é seu fruto, e um dos mais elevados alcances da vida divina, e visto que a mesma pode ser alcançada nesta vida pelo uso dos meios ordinários, sem qualquer revelação extraordinária, segue-se necessariamente que alcançá-la é tanto um dever quanto uma graça. Tudo aquilo que conduz a ela deve ser diligentemente buscado, e tudo aquilo que a obstrui deve ser cuidadosamente evitado. A segurança genuína não pode conduzir à negligência e indiferença no cultivo da graça e no desempenho dos deveres religiosos, visto que sua própria existência depende primeiro da evidência oferecida pela diligência nesses deveres e pelo vigor dessas graças para que sejamos crentes genuínos. Segundo, do testemunho confirmativo do Espírito Santo. Como já vimos supra nas seções 1 e 2, uma segurança falsa e presunçosa deve ser discriminada daquela segurança genuína por meio de certas características claras e práticas. Ao contrário, a segurança genuína conduz naturalmente à paz e alegria legítimas e permanentes e ao amor e gratidão a Deus. E estes, à luz das próprias leis de nosso ser, há um maior ânimo, energia e alegria na prática da obediência em cada departamento do dever, donde se segue que cada princípio de interesse próprio e de cada obrigação, repousando sobre nós como cristãos, contribui para induzir-nos ao emprego de toda a diligência na busca da plena concretização e do desfruto permanente desta graça. Terceiro, visto que esta segurança, terceira proposição, descansa na consciência de experiências graciosas e do testemunho do Espírito Santo, e como já vimos nos capítulos 13 e 17, que os verdadeiros cristãos podem temporariamente, ainda que não totalmente, decair do exercício da graça, e visto que esses exercícios nesta vida nunca são perfeitos e são misturados com elementos carnais, segue-se necessariamente que a segurança que descansa neles levará o sujeito dela ao abalo, diminuição e interrupção de várias formas. Primeiro, visto ser ela tanto um dever quanto uma graça, então fica exposta por alguma falta de diligência em sua preservação em pleno exercício. Segundo, visto que ela repousa na consciência de exercícios no âmbito da graça, então deve estar unida, se não estiver interrompida por alguma notável queda em pecado, a entristecer o Espírito Santo e a ferir a consciência, assim anuviando o senso do perdão e diminuindo a evidência da graça. Terceiro, o mesmo pode ser evidentemente efetuado por alguma veemente tentação. E quarto, o mesmo efeito pode ser produzido pelo afastar Deus à luz de seu rosto, à guisa de disciplina paternal, com o propósito de testar nossa fé,
de convencer-nos de nossa total dependência e da autossuficiência de seu gracioso socorro. Quarta proposição: visto que o verdadeiro crente pode cair em pecado, porém jamais cair totalmente da graça, por si só é óbvio, como ensinado nestas sessões, que ele pode perder o exercício da plena segurança, mas não pode perder o princípio do qual ela emana, e que por essa razão, através da bênção de Deus no diligente uso dos meios apropriados, ela pode ser fortalecida quando enfraquecida e recobrada quando perdida. Então, essa é uma doutrina maravilhosa para a nossa fé. Nós precisamos conhecer o que é a fé, precisamos conhecer o que é a graça, precisamos conhecer a certeza dessa graça, a certeza, consequentemente, da salvação e a consciência dessa certeza, a plenitude dessa certeza, o abalo dessa certeza, diferentemente da fé. Eu posso, por exemplo, parecer que não tenho fé alguma, por uma série de coisas, de fatores que destacamos aqui, mas eu tenho a verdadeira fé. Isso não deve ser confundido com alguém na falsa fé, ou até mesmo sem a fé, né? Que é também sem fé, né? A falsa fé é alguém sem fé, mas eu quero dizer alguém numa confiança arrogante, alguém na falsa fé. Então são coisas bem diferentes. Por quê? Porque até abalado da certeza plena de sua salvação, mas tendo ainda a fé, como nós vimos, a pessoa não perde aquelas graças, não cai totalmente, e não perde aquelas graças de ainda um grau de temor, de respeito, de amor por Cristo, por Deus, por sua palavra, etc, etc. Então, essa é a doutrina maravilhosa da certeza da graça e da salvação. Que Deus nos abençoe.